Então, pessoal, vamos lá começar o capítulo 9, lançamento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo. O que a gente veio estudando, né, desde o início? Primeiro o movimento uniforme, depois o movimento, o move, né, o movimento uniformemente variado. Pegamos esse movimento que estava só na horizontal, jogamos ele para o eixo Y, né, para cima, e aí estudamos queda livre, que é o mesmo tipo de movimento, né? E aí o A passa a ser o G, né, já um valor fixo definido, que é o G. E aí o que a gente depois fomos estudar as ferramentas, né, que a gente vai trabalhar os vetores, né? Juntamos depois os vetores estudando os movimentos combinados, movimentos que juntam dois vetores, né? E agora o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo é a utilização dessas ferramentas, né? Juntando lá toda a parte de move e move que a gente estudou, para a gente estudar um novo tipo de movimento em forma de parábola, né? Não tem nada aí de especial, de diferente. Tudo que a gente já estudou. Continua sendo o mesmo movimento de queda livre, né? Só que agora ele combina com um movimento horizontal, né? Um movimento uniforme horizontal. E aí eu tenho um vetor que é um vetor velocidade que é uma resultante, né? A junção do vetor vertical, né, em move, porque ele tem uma aceleração da gravidade, e um vetor horizontal sem aceleração, só com uma velocidade constante. Então não tem nenhum mistério aí. O primeiro que a gente vai estudar é o lançamento horizontal no vácuo. Lançamento por quê, né? Eu sempre trabalho assim, como se eu tivesse no alto de uma plataforma ou de um avião. Eu tenho um objeto aqui que está em movimento, então ele já tem uma velocidade aqui, né? Uma velocidade v, v0, é uma velocidade inicial horizontal, e aí ele cai, né? Ele cai, ou ele é jogado de um avião, ou então acaba aqui a plataforma, e aí eu começo a ter outras forças atuando aí, né? Enquanto o objeto está aqui em cima da plataforma, né, quais são as forças que atuam aqui? O menino foi lá, eu tenho exercício aqui, né? O garoto foi lá e deu um chute na bola, né? Então, ele aplicou uma força aqui, né? Essa força é Newton, né? A unidade de medida de força é Newton, né? Eu tenho aqui o peso da bola, né? Que é a massa vezes a gravidade, né? É vetor, né? Então é o vetor multiplicado por um número. E eu tenho aqui também a normal, né? Que aparece porque aqui eu tenho o solo. Então, esses dois vetores têm o mesmo módulo, então eles se cancelam. Então, enquanto eu estou em cima da plataforma, né, eu não tenho nenhum movimento vertical, porque as forças que estão atuando aqui estão se cancelando, né? O que é a força normal, né? A força normal está aqui a bola e está aqui a Terra, né? Aqui são os últimos átomos, digamos aqui, ó, da bola, né? São os últimos átomos, e aqui são os átomos da fronteira do chão, né? Então aqui eu tenho uma força eletrostática, uma força eletromagnética entre os elétrons, né? Aqui, ó, se eu der um zoom aqui, eu vou ter um elétron aqui e vou ter um elétron aqui. Esses elétrons, eles não gostam do outro, né? Negativo se afasta do negativo, né? E positivo se afasta do positivo. Até os opostos se atraem. Então,
eu nunca vou conseguir encostar a bola no chão. Não tem como, porque a força de repulsão dos elétrons é muito maior que a força da gravidade. Então, ela vai encostar aqui, eu tenho a impressão que encostou, mas na verdade nunca encosta. E isso gera essa força normal, né? Repulsão entre os elétrons. A mesma coisa quando eu toco minha mão, eu sinto tocando a mesa. Na verdade, eu nunca estou tocando, né? Não tem como um elétron encostar no outro, né? Então, o meu cérebro me manda a informação, né? Que é o tato, mas na verdade é simplesmente uma resposta a essa pressão que os elétrons da mesa fizeram nos elétrons do meu dedo, né? Afastando os elétrons do meu dedo, e eu sinto isso como um tato, mas na verdade nunca se toca. Então aqui está equilibrado, né? Verticalmente. O menino aplicou a força, né? E como Newton já explicou, a velocidade, então, como eu não estou aqui, mas ainda não estamos trabalhando com atrito, nem com a resistência do ar, uma velocidade aqui permanece constante. Não tenho mais nada para dissipar essa energia. Ou eu teria o ar aqui, né? Aí a bola iria parar, ou eu teria o atrito, né? Para cá, né? Dissipando, transformando esse movimento em calor, né? Mas eu não tenho isso aqui ainda. Então ele segue para sempre, como se ele estivesse no vácuo, né? No espaço. Eu chutei e a bola vai para sempre. Então quando ela chega aqui na borda, ela está com essa velocidade V0 ainda, né? E o que acontece então? Quando ela chega aqui, né? Eu estou com a minha velocidade aqui. Perceba que são vários vetores, mas esse aqui, ó, não está na mesma unidade desses. Esses aqui são vetores de força, então é tudo Newton, né? E esse aqui é o que? Metro por segundo. Lembra? Desde que a gente está trabalhando com escalar, a gente só pode comparar coisas que têm a mesma unidade. Por isso até a gente transforma as unidades, se for em quilômetro por hora, transforma em metro por segundo, para estar na mesma unidade. Aqui eu não tenho como. Então, né, esses vetores não estão falando aqui com o vetor. Eu não vou fazer uma composição aqui, achar, não, porque o vetor velocidade está horizontal. Não, aqui eu estou falando de força. São duas coisas independentes. Então eu tenho a velocidade aqui, mas quando eu chego aqui, a normal vai embora. Eu não tenho mais elétron aqui para empurrar, né? E aí só quem fica atuando é a gravidade, né? Aí a pessoa acha, então o V0 vertical é V0 também. Não. A partir daqui ele surge, ó, a normal acaba. Aí que começa a aceleração para baixo. Até agora eu não tinha nada. Eu não poderia ter aceleração porque as forças estão se cancelando. Mas a partir do momento que a normal foi embora, quem passa a atuar é só o peso, né? A força-peso aqui. A aceleração em cima dessa massa. A aceleração da gravidade em cima dessa massa, né? Então, a partir daqui que começa. Então, o V0 aqui é zero. Eu posso até dizer que o S0 aqui é zero também. Aqui eu tenho uma determinada altura, né? Mas G está sempre, né? Lembrando, é um vetor agora. Agora a gente já trata G direitinho. Ele aponta para baixo, né? Então, nesse movimento, nesse lançamento horizontal, na horizontal eu não tenho nada dissipando energia. Eu não tenho atrito, né? Se eu tivesse atrito aqui, ó, ele iria dissipar e essa velocidade ia diminuir com o tempo. Mas aqui eu não tenho, né? Então, horizontalmente, o movimento é movimento uniforme. Ele continua sempre, né? Para a mesma direção. Verticalmente, não. A velocidade V0y, né? Vamos botar assim, é um V0. Quando começa aqui, eu posso separar em V0y e esse aqui é um V0x, que não muda. Mas o meu V0y é zero. Começou aqui o movimento, né? E aqui no final eu vou ter um VY, né? E aí sim, lá no final, eu vou ter o mesmo V0x, porque ele não mudou,
e eu vou ter um VY lá embaixo. E aí sim eu vou ter o módulo, vai ser a composição desses dois vetores, tá? Então, isso não tem nenhuma dificuldade. Eu tenho um movimento aqui de queda, move de queda livre, igual a gente já veio estudando aí nos outros capítulos, no capítulo de queda livre. O V0 é sempre zero, o V0Y, porque ele começou, né? É a partir do momento que ele sai do chão, ou então que ele é largado do avião, aí ele começa a cair em Y, antes ele não estava caindo. E aqui não, aqui eu já estou com uma determinada velocidade, ou porque eu já chutei antes, né? Ou porque o avião já está voando, né? Então horizontalmente, e por aí vai, tá? Então vamos aqui, ó, fazer o primeiro exercício, que é o P167, e a gente já vai começar a ver isso na prática. Um avião voa horizontalmente a 2.000 metros de altura, com velocidade de 250 metros por segundo, no instante em que abandona um pacote. Adote G como 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a ação do ar. Determine, letra A, o tempo de queda do pacote. Então vamos lá. Está aqui o avião, né? O avião ele está voando com uma velocidade V0, posso dizer x, né? Igual a 250 metros por segundo. Ele está a uma altura de 2.000 metros, né? A altura dele aqui. Então eu vou botar aqui que o S0, ó, o S0Y e o S0x são iguais, é zero. Vou dizer que aqui é o meu zero. E aqui é 2.000 de altura. Aqui eu tenho o G, né? Que sempre aponta para a Terra. E eu digo também que a minha trajetória é positiva para baixo. Só para facilitar, né? Então o que acontece? Ele quer o tempo de queda do pacote. O tempo de queda é tempo de queda livre, né? Mesmo que o movimento seja composto, ó, à medida que vai caindo aqui, ó, né? Esse deslocamento, na verdade, faz uma parábola, mas é o mesmo tempo. Se ele caísse reto ou se ele cai em parábola, verticalmente é a mesma coisa, né? A gente até vê aqui, né? Aqui eu tenho um lançamento, né? Oblíquo. Aí o rapaz, em vez de eu estar vendo assim, né, de frente, eu vou botar a câmera assim, de cima. Quando eu boto a câmera de cima, eu estou vendo um movimento horizontal, né, na horizontal. Olha lá, ele não tem, a luz do estroboscópio, ela tem sempre o mesmo ΔT entre uma foto e outra. Então, ó, eu não tenho a aceleração da bola aqui, né? Os deslocamentos no espaço são sempre os mesmos. A velocidade é sempre a mesma. Aí quando eu pego e boto a câmera assim de frente, eu estou vendo um movimento vertical, ó. Verticalmente eu tenho aceleração, ó. Para o mesmo ΔT, o ΔS vai ficando, ó, cada vez maior, né? Então eu tenho uma velocidade cada vez maior aqui, né? Acelerada pela gravidade. Então vamos voltar aqui. Então aqui é a mesma coisa que eu já usava. Eu posso usar o movimento de queda livre. Como é que é então? Vamos lá. S, né? Vamos botar aqui o SY. É igual ao S0Y, que eu já sei que é zero, mais o V0Y. Lembra? No Y ele é sempre zero, porque ele está sendo lançado. T, né? Mais A dividido por 2t ao quadrado. Então, como é que fica? Eu estou saindo do zero, né? Eu vou chegar em quanto? Em 2.000. E quero saber quanto tempo isso demorou. É igual a 10 dividido por 2, 5, t ao quadrado. Então, t ao quadrado vai ser igual a quanto?
2.000 dividido por 5, 400, né? Quanto é a raiz de 400? T vai ser a raiz de 400, que é igual a 20 segundos. Tá? Então ele demora 20 segundos, ou se eu lançasse ele assim reto, se eu simplesmente deixasse cair, ou então como eu dei, né, um chute, ele cai obliquamente, mas o tempo de queda é o mesmo. Não tem a mínima diferença de eu trabalhar somente com eixo, eu só estou aqui trabalhando com eixo Y, tá? Ele faz oblíquo porque aí depois, quando eu for compor o movimento, né, ele vai acabar, que eu vou marcar os pontos numa parábola. Mas para calcular, eu posso calcular só em cima do eixo Y mesmo. Que ele pergunta, né? O tempo de queda do pacote, quando ele vai chegar aqui, é o mesmo tempo de queda caso fosse um objeto em queda livre. Então, achei aí, ó, 20 segundos. O que ele pergunta mais? A distância que o pacote percorre na direção horizontal, desde o lançamento até o instante em que atinge o solo. Né? Eu, de novo, agora vou trabalhar só com X. Mas qual é o tempo que eu vou usar? Eu vou usar o tempo que eu achei aqui no Y. Né? Eu vou ver o quanto ele consegue se deslocar neste tempo de 20 segundos, que foi quando ele bateu no chão. Então vamos lá, essa aqui é a letra A. Letra B. O que eu vou usar aqui, né? Eu vou usar o S é igual a S0 mais VT, né? Movimento mu, né? Então, quem é o meu S? É quem eu quero saber. Quem é meu S0x? Né? Eu já vi que todo mundo aqui, ó, tanto x como y parte do zero. Então, isso aqui é igual a VT. Quem é a velocidade? 250 metros por segundo, vezes 20 segundos, que foi o tempo. Então, o meu deslocamento em x, né? Vou botar aqui x, vai ser quanto? 250 vezes 20. 250 vezes 2, 500, vezes 10, 5.000 metros. Tá? Ele vai cair a 5.000 metros aqui embaixo, na horizontal. Letra C. O módulo da velocidade do pacote ao atingir o solo. Né? O módulo da velocidade vai ser o quê? A composição dos dois movimentos. Né? Qual é essa velocidade horizontal? 250. Eu ainda não sei a velocidade vertical. Então eu vou descobrir, né? Usando V, né? Vou botar aqui VY é igual a V0Y mais AT. Qual é o T? Eu quero saber, ó, o módulo quando ele bate, quando ele chega no solo. Então o T que ele chega no solo é 20 segundos, né? Então vamos lá, ó. VY lá embaixo, isso aqui eu já sei que é zero. É igual a 10 vezes 20. Então, ele chega lá embaixo com uma velocidade de 200 metros por segundo. Né? Então, é só eu fazer aqui, né? A velocidade vai estar aqui, vai ser a composição, só que lá embaixo, aqui continua tendo o mesmo módulo de sempre, que eu não dou, mais o vetor vertical, agora lá embaixo, depois de 20 segundos, ele tem o módulo de 200. Então, como é que fica? Módulo de V ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais 250 ao quadrado. Módulo de V ao quadrado vai ser igual a quanto? Aqui vai dar 40.000, né? Mais 62.500. Módulo de V vai ser a raiz disso, de quanto? Isso aqui é a raiz, né? De 102.500
isso é aproximadamente 320 metros por segundo, tá? Então o módulo desse vetor aqui vai ser 320 metros por segundo. É a velocidade que o vetor velocidade, né, que é a composição da velocidade horizontal com a vertical, é o módulo que ele tem lá embaixo, 20 segundos depois. Isso assim, imediatamente, né, antes dele bater no chão, né? Quando ele bate no chão, a velocidade é zero. Mas não é isso que a gente está calculando. É o instante absolutamente antes dele bater no chão, tá? Então é isso aí, gente. Obrigado, um abraço.